esses olhos, de repente o CMO alcança uma posição de protagonista. Normalmente são profissionais muito mais complicados. Deixa eu fazer um ponto. Nós chegamos a 6 prioridades. A primeira prioridade, aí nós estamos falando de portais, as lojas, a empresa envia para casa do cliente, porque aqui a gente está tentando recuperar. Mas é essa daí. E aproveitando como é um ambiente democrático aqui, o Ale foi adversário da Maria Cláudia. Coisa começa e outra termina. Teve uma experiência, eu contei até quando a gente se encontrou na sexta-feira, que eu gosto muito, que eu acho que é importante o profissional digital, ele não começar e acabar nele mesmo. Acho que o estrategista precisa ter essa visão ampla da comunicação. E aí sim, como o digital entra no cenário da comunicação como um todo. A gente tinha passado, numa dessas campanhas, por um debate daqueles clássicos de televisão, né, onde os outros candidatos se alinharam para bater naquele candidato, né? Entraram com aquele jogo tipicamente combinado, né? naquele muito rápida, e o nome dado ao Hangout era as 3 respostas. Claro que aquilo naturalmente foi para os ambientes digitais, a gente fez num ambiente, numa plataforma. Monitoramento, respostas rápidas, tanto melhor. Porque o que acontece em regra é que todo mundo fala que monitora, mas não deve ser atrás do problema. E não sabe como a partir daí enfrentar. Operacionalmente, como era o dia a dia? Para quem não sabe, dados majoritários, ele tinha uma fábrica de produção de posts de Facebook, de WhatsApp, na casa de 250 posts dia. Que dava para monitorar 250 posts, produzido pela sua própria equipe de campanha. Bom, ferramentas existem, só que as ferramentas por si só não resolvem nada. Você tem que montar um contingenciamento de pessoa que possa fazer uma leitura, que sejam orientadas por um advogado para dizer, olha, esse conteúdo aqui caracteriza-se como ilícito se ocorrer tais hipóteses. Uma vez feita essa coleta, repassado para o jurídico, e o jurídico em menos de 24 horas tinha que dar tinha que identificar o autor, se era quem gerou, se é quem estava repassando, preservar a prova e já sugerir a medida jurídica, se fosse o caso, dependendo do alcance que aquele ruído já tivesse alcançado. E a partir daí, uma vez validado pelo cliente, em 48 horas já tomado. Eu vou partir para o outro lado. Eu queria que a Gil Castilho, que é a presidente da Associação Latino-Americana dos Consultores Políticos, nos contasse um pouco da experiência de ter participado de 3 campanhas majoritárias no continente africano. E como é que o digital está no mercado africano? Muito boa tarde a todos. Obrigada aos Alexandres, Ana Cláudia, pela oportunidade de bater esse papo e de ouvir coisas tão interessantes aqui sobre a questão da comunicação política. Eu não sou especificamente de uma área digital, sou da área da comunicação política especificamente, e adorei a fala de vocês, até fazendo uma partezinha antes de entrar na questão africana, mas adorei a fala de vocês nessa questão de que é importantíssimo que o digital esteja integrado a todas as outras áreas da campanha, inclusive a área jurídica, porque essa é sempre uma grande briga. Existe um passo anterior à própria comunicação, que é a definição, inclusive, das estratégias de campanha, do plano de governo ou do plano parlamentar, enfim, que vai nortear toda a comunicação. E o que a gente sente é que, muitas vezes, o digital está apartado de tudo isso. E é importante que essa questão, que esses assuntos sejam tratados juntos. Então, só queria fazer essa parte. Com relação à experiência africana, é muito interessante, porque são trabalhos extremos quando a gente fala de digital, né? E foi tão interessante que nós estávamos batendo papo um pouco antes daqui, de chegarmos ao palco, e o Alexandre matou a charada na hora, né? Falou assim, o SMS é a grande ferramenta no continente africano. E é verdade. Nós temos assim, o privilégio de trabalhar para a oposição em Moçambique. Trabalhar para a oposição num país onde você tem 40 anos, onde o mesmo partido está no poder e onde até 8 anos atrás, mais ou menos, não havia nenhuma cidade governada pela oposição, é muito difícil. E o digital, para a gente, é uma ferramenta assim, fabulosa, porque todos os meios de comunicação são controlados pelo governo. Acontece uma coisa interessantíssima em Moçambique, por exemplo, que é esse caso. Caso de quê?
guerrilha digital mesmo. Exatamente, guerrilha mesmo. O que acontece? Todos os telefones celulares lá são pré-pagos. Agora eu estou começando a introduzir planos pós-pagos, mas é uma coisa raríssima. Porém, você tem um grande aporte de produtos chineses, então todo mundo tem o seu celular e compra os seus créditozinhos para eventualmente fazer uma ligação. O que acontece é que o SMS lá é gratuito, então ele se converteu na principal ferramenta de comunicação do país inteiro, que tem como língua oficial o português, mas só 20% da população fala português como primeira língua. Então eles falam dialetos diferentes e digitam esses dialetos. O que acontece é que em 2011, por conta do aumento do preço do pão, de norte a sul do país, foi organizada uma greve geral por SMS. Então toda a militância de oposição começou a conversar com os outros por SMS e conseguiram fazer uma greve geral no país só utilizando o SMS. No caso das eleições passadas, agora em outubro, onde houve eleição presidencial lá também, o que nós tivemos é que os centros urbanos agora tem uma grande quantidade de jovens com acesso, principalmente à internet via mobile. Então, nós começamos a utilizar isso como ferramenta de guerrilha também no dia da fiscalização do voto, principalmente. Há violência, há uma série de problemas, roubo de urnas com votos. Então, o que a gente começou a utilizar? A gente treinou toda a militância para que utilizasse as câmeras e as conexões, que foram que nós conseguimos prover, que o partido conseguiu prover, justamente para nós nos transformarmos num canal paralelo de comunicação. E reportando isso para muitos meios de comunicação na Europa, por exemplo, porque dentro do país a gente não conseguia ter essa visibilidade. Então, todos os casos de violência foram relatados em tempo real para Deutsche Welle, a África, uma série de meios de comunicação que replicaram essas informações para a gente. Dificuldades digitais à parte, queria que a Maria Cláudia contasse um pouco qual é a importância do grau de digitalidade do candidato numa campanha, ou seja, o quão familiarizado o candidato está com o tema digital facilita no avançar do digital numa campanha. Bom, acho que o Alexandre pode me ajudar a responder, mas eu acho que faz toda a diferença. Quando você imagina que você está num ambiente de campanha, onde a ação e reação é muito instantânea, né? A gente recebe uma informação aqui e a gente precisa tomar uma decisão no mesmo minuto. Se essa decisão passa pela figura central do candidato, quer dizer, você pode agir sem ele, você vai lá, você produz um conteúdo, você explica de uma outra maneira, mas se eventualmente a figura do candidato é central para que você faça, né, um contraponto àquilo que foi divulgado, para citar um exemplo, e esse candidato ele não percebe o valor, ele não está disponível, ou ele não reconhece que aquele meio é o meio mais eficaz de você responder rapidamente, né, você perde uma oportunidade incrível. As duas campanhas a governador que eu atuei no ano passado, a gente tinha dois casos diferentes. A gente tinha, e é engraçado, né, porque o candidato que tinha mais a cara moderna, tinha uma cara mais de iniciativa privada, né, que tinha mais potencial para o digital em vários aspectos, né, e que entrou na campanha acreditando no digital, mas no meio da campanha, né, ele se afastou da comunicação digital e a gente perdeu um ativo. É engraçado, né? Porque ele até podia não ser um bom ativo, mas ele era um excelente ativo para a comunicação digital e a gente não pôde contar muito com esse candidato. Então você imagina 30 pessoas sentadas numa sala, né, sem poder contar com o produto principal, com o ativo principal para fazer uma divulgação. Por outro lado, o outro candidato foi aquele que eu dei o exemplo da jornalista, era isso. A gente virava para ele e falou assim, olha, eu preciso para amanhã de um vídeo do seu café da manhã, que as suas filhas mostrem você fazendo a barba, depois tomando um café, porque a gente está precisando mostrar esse seu lado família, manda. É assim, a gente não pode dizer, acho que nada em campanha a gente pode dizer que é determinante, né? Como eu também acho arrogante a gente dizer que uma campanha digital ganha ou perde, né? Acho que tem uma influência, tem um impacto, uma contribuição importante, mas o fato do candidato ser aderente ao meio é um bom caminho andado. Você concorda, né? Totalmente.
Porque acho que, mal comparando, é a mesma coisa que ter um candidato aqui em São Paulo para quem você tem que explicar o que é a Folha de São Paulo e o Estadão, ou melhor, a importância disso, né? O senhor pode dar uma entrevista para a Folha, mas Folha é importante, não é? Não é uma questão que se coloca, né? E explicar para o camarada que ele tem que gravar um vídeo para o YouTube, o vídeo tem que ser assim, assado, e ele olhar para você com cara de paisagem é frustrante às vezes é só o jogo, mas, enfim, eu acho que é amadurecimento, né? À medida em que o digital ficar mais importante, à medida em que essa importância se sentir mais, eles vão aprender, né? Porque nem tudo em política é tão intuitivo quanto parece, né? O político passou a dar atenção para a televisão naquele célebre debate, Kennedy, enfim. Então não é uma coisa tão antiga assim que político se prepara, se veste, toma banho para falar na televisão, né? Então eu acho que convencer um camarada de que aquilo que ele vai gravar para a TV é diferente daquilo que ele vai gravar para o digital, ou que a gente queria uma foto assim, ou assado, ou que uma foto mais emotiva dele, se a gente estivesse brincando com o filho, brincando com o cachorro, é muito importante. Ele te olha com cara de, mas por que é importante? A gente perseguiu uma foto do candidato brincando com a cadela dele, que é uma cadela bonita, branca, e é uma foto, enfim, típica, né? Enfim, fazia sentido demais no contexto da gente. Eu acho que foi uma dificuldade para ele entender por que aquilo era importante. É difícil policiar o Instagram, no Facebook do candidato e da família do candidato também. O quão importante o núcleo familiar do candidato pode interferir numa campanha favorável ou desfavorável? Olha, acho que muito. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente faz nesse tipo de cenário é ir até a família, levar casos, contar história, mostrar como a família pode ser exposta, mostrar que a taxa de agressividade ela pode ser realmente insuportável, e para algumas pessoas né? Algumas pessoas se desequilibram e respondem, e isso pode gerar atritos muito sérios, né? A gente conviveu com esposas que resolveram se vingar pelo Twitter, e isso alimenta confusões. Então todas as pessoas que estão próximas, eu acho que elas têm uma interferência muito grande, né? Porque a família não pode ir à televisão e gravar um programa, a família não pode escrever para o jornal, mas a família pode ir ao Twitter, ao Facebook, pode ir onde ela quiser, né? Então eles têm... E em campanha, outra coisa que a gente aprendeu é que você nunca faz sozinho, né? Você faz com amigos e inimigos, e às vezes os amigos atrapalham tanto quanto os inimigos. O amigo vingador é um bicho que atrapalha muito, porque ele te coloca numa situação tensa em relação ao seu oponente, fala aquilo que não deveria falar, expõe estratégias que não deveria expor, enfim. Então, você, na verdade, lida com uma entourage, lida com um monte de gente. Você não caminha sozinho. Essa é outra coisa engraçada sobre o digital. Numa campanha off, na qual a gente já trabalhou também, você tem um controle muito maior, né? Fecha a porta, ninguém mais entra, eu vou gravar, acabou e depois está gravado. O meio digital permite muita fofoca, difamação, injúria, ataques. Doutora Crinha, como é que está a legislação? Ela é efetiva no sentido de punir a difamação e a injúria? É muito efetiva. Pegando só um gancho antes do que você falou, a gente tem que levar em consideração o seguinte: hoje o cidadão é a própria mídia, né? Então, obviamente, nós temos que estar preparados para poder lidar com essa multiplicidade de geradores de conteúdo que, consequentemente, podem expor negativamente, potencialmente danosa a imagem de algum político. Foi muito boa a sua pergunta, porque eu queria destacar que a legislação eleitoral, sobretudo, que nós estamos falando, é muito avançada no Brasil. Para você ter ideia, a legislação brasileira na área eleitoral foi a primeira que tipificou a inserção de vírus como sendo crime. Isso há 10 anos atrás. Então, eu acompanhei um time na campanha majoritária e a quantidade de ataques é na casa de 40 a 50 ataques diários de ataques cibernéticos. Pois é. Então, nós estamos falando simplesmente de um novo ambiente. E difamar, caluniar, injuriar, isso já estava previsto no Código Penal desde 1937. Nós temos agora simplesmente um novo cenário onde isso acontece. E acontece que o eleitoral ele tem uma característica toda particular, que é um direito que você, para reagir, tomando uma medida para poder retirar um conteúdo,
deu a liberdade de expressão, ele é muito rápido. Então, você entra com um processo contra algo que foi publicado na internet no domingo, na segunda-feira, e na quinta-feira já está sendo julgado. Então, isso exige todo um contingenciamento próprio para você ter o mesmo time da equipe que está coletando, te repassando, para poder você fazer os trabalhos daí em diante, porque senão morre no meio do caminho. E, então, para você ter ideia, o avanço foi tão grande que nas últimas eleições, nós pela primeira vez já tivemos a punição de alguns políticos que contrataram fakes para poder fazer comentários positivos a seu favor ou negativos contra os outros, os seus opositores. Isso em decorrência de alguns problemas que foram vivenciados e viraram até capa de revista. Então, e certamente quando ocorrer a próxima, nós já vamos ter um conjunto de normas que vai sair, por exemplo, em abril do ano que vem, para a campanha que deve começar em junho, e certamente vão vir novos implementos. Eu quero só dizer que essa eleição do ano que vem, de todas, é a mais ruidosa, porque a eleição municipal é onde a gente aprende mais, porque a eleição presidencial, ok, é boa e tal, mas é fria. Mas a municipal, sobretudo agora, que nós temos esse engajamento enorme de número de smartphones que chegou à classe C e D, certamente vai guardar grandes emoções. Talvez eu seja menos otimista aqui do grupo, enfim, a gente tem que voltar daqui a 1 ano e meio para conversar de novo, né? Vamos lá. Eu ainda tenho um incômodo, só para botar em contexto a resposta, eu ainda tenho um incômodo com o digital e uma autocrítica ao trabalho que sempre foi feito, que é o quanto a gente continua pregando para convertido, né? Eu considero que tecnicamente as campanhas do ano passado, elas foram muito bem feitas, né? Elas fizeram um uso adequado das plataformas, os conteúdos, a estética, né? Eu acho que tecnicamente foi muito bonito, né? O quanto a gente foi efetivo, né, em conseguir aquele eleitor do meio indeciso, né? O quanto nós pessoalmente não éramos atingidos apenas por aquilo que a gente já acreditava. Na maioria dos casos, sim. Então, eu acho que em 2016 esse desafio vai ficar ainda pior, porque a gente saiu de 2014 mais polarizado ainda, né? As manifestações aquecem, né, ainda mais esses polos. Então, eu acho que vai ser mais difícil a gente penetrar e engajar aquele que realmente precisa ser engajado, porque você fazer uma campanha e ficar medindo e mostrando para o candidato quanto a página do Facebook dele tem engajamento, pô, é uma bobagem, porque é óbvio que quem está aqui tem que estar curtindo, né? Quer dizer, por si só é quem já está com ele. Então, eu acho que esse desafio permanece, senão ele fica ampliado. E eu acho, quer dizer, com todos os desdobramentos aí, todos os fatos explícitos de corrupção, Operação Lava Jato, eu acho que isso vai trazer alguma dose nova à campanha, que a gente, acho que é arrogante de mencionar e dizer, né? Eu acho que é claro que pode ser que o digital ganhe, porque à medida que os investimentos tendem a ficar mais escassos, porque eu acho que vai ter uma lupa ainda maior em cima disso, quer dizer, ou todo mundo perde ou eventualmente o digital se beneficia, né? Porque sai de um lugar e é uma forma eficaz, né? Vamos dizer, se eu for fazer a conta ali por cabeça, né, talvez ela valha a pena. Então, eu não sei como vai ficar essa equação, mas eu acho que, e a municipal, especialmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, ela é uma prévia ali, né, desse jogo político enorme que a gente está vivendo. Então, impeachment vai estar no meio dessa municipal, né, a Lava Jato vai estar no meio da municipal, até o que não pertence à municipal vai fazer parte da municipal. Eu acho que a gente vai ter uma campanha difícil. Eu não sei se eu apostaria numa campanha bonita, não. Gil, um prognóstico, um cenário, um cheiro do que vai ser 2016? Bem rapidinho, porque eu já vi que tem a plaquinha ali do tempo encerrado. Bom, eu queria só resumir aí o pensamento numa frase de um antropólogo argentino chamado Campini. Segundo o primeiro capítulo do livro dele, Consumidores e Cidadãos, diz o seguinte: consumidores do século XXI, cidadãos do século XVIII. Na verdade, a gente falou muito aqui de marketing eleitoral, de marketing eleitoral, mas existe uma coisa anterior chamada o marketing político,
que é justamente o quê? Quais são as realizações que esses políticos que estão aí hoje estão fazendo para conseguir chegar num período de campanha eleitoral que promete ter um espaço até menor de campanha no ano que vem, para mostrar. O digital e nem a comunicação como um todo não faz milagre se não houver um conteúdo de trabalho desses políticos. E é isso que está em xeque na sociedade atual. Para fechar o pensamento, acho que o doutor Alexandre falou uma coisa muito interessante, a eleição municipal ela é muito mais quente, porque é onde o cidadão ele está muito próximo dos problemas que afligem a vida dele. O ano que vem, os municípios vão estar com menos dinheiro, com menos recursos para solucionar os problemas. Então, os desafios de quem está aí vai ser muito grande no campo político. E se a gente imagina que a política tem que caminhar paralelamente ou conjuntamente com a comunicação, então nós temos aí realmente um grande desafio, não só para o digital, como para a comunicação como um todo. Eu sou um pouquinho mais otimista, nós estávamos debatendo aqui, eu acho que é um grande momento para a gente rever, inclusive, renovação de lideranças, renovação de pensamento político, e, enfim, prefiro imaginar que de toda essa... O paparazzi potencial, ele é a própria mídia e, consequentemente, o brasileiro, eu acho que ele ainda precisa, não é da nossa natureza, assim, como o Alexandre falou, fazer ações de engajamento de marketing eleitoral. Eu acho que o americano não põe na gente em relação a isso, pela própria tradição histórica dele em relação a isso. Se eu pudesse dizer o que o brasileiro, como é que tem o estereótipo brasileiro em relação a problemas jurídicos, ele adora a rede social, adora ofender e muitas vezes não sabe colocar uma crítica dentro dos limites de liberdade de expressão. E daí então surgem os problemas maiores que a gente tem que entrar em campo. Seco, antes de 2016, nós nos espelhamos com relação a ferramentas, Tom. O que você acha que vem de lá? Data Analytics. As empresas que estão sendo formadas agora Data Analytics e, enfim, é a palavra-chave da eleição. A Hillary já tem uma empresa associada a ela há alguns meses, trabalhando, levantando informações, fazendo análise preditiva. E os outros candidatos que estão mais organizados, Jeb Bush a mesma coisa. Se for a Carly Fiorina da HP, vai ser ela vai sair já com alguma vantagem, né? Mas eu acho que o que a gente vê de lá agora enfim, o que no Brasil é mais difícil de se você utilizar, porque não tem dados, né? Enfim, o candidato não tem sequer e-mail de quem visita a página dele, então Data Analytics no Brasil é um não recurso. A informação que é nada estruturada em relação ao que existe nos Estados Unidos. Então acho que eles vão avançar e dar uma contribuição para eles próprios. Pergunta.